Este é um programa protegido por direitos autorais. Contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, este negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Dependerá do seu trabalho individual e em equipe, da sua dedicação, compromisso e esforço pessoais. Polindo as arestas. Júlio e Bárbara Coliardi. Olá, como estão? Bem? Oi pessoal, como é que vocês estão? Bem? Bueno, para Bárbara e para mim é um tremendíssimo prazer estar em Brasil. Para Bárbara e para mim é um grande prazer estar com vocês aqui no Brasil. É um honor que líderes como Marlene e Enrique hayan confiado en nosotros para estar charlando esta tarde con ustedes. É uma honra muito grande que o Henrique e a Marlene, eles tenham dado toda a confiança para que a gente possa falar para vocês. Y vamos a tratar de transmitirles un poco la experiencia que nosotros tenemos. E nós vamos tentar transmitir um pouquinho da experiência que nós temos. El trabajo más importante va a ser de Jack. O trabalho mais importante vai ser do Jack. Cuando yo me equivoque, él lo va a arreglar. Quando eu erre alguma coisa, ou quando eu troque alguma coisa, ele vai consertar. Así que espero también no equivocarme con ningún término. Portanto, eu pretendo não trocar nenhuma palavra. Sé que hay algunas palabras que para nosotros están bien y para ustedes no tanto. Eu sei que algumas palavras para nós estão muito bem, mas de repente para vocês não é exatamente a mesma coisa. Bueno, pero vamos a entrar un poco en el tema de este seminario. Então nós vamos entrar agora no tema do seminário. Y me quiero referir los primeros minutos. E eu quero falar nos primeiros minutos Un poco a la gente que está por primera vez o que tiene poco tiempo en esta actividad comercial. Então eu quero falar agora, nos primeiros minutos, aquelas pessoas que estão aqui pela primeira vez ou que estão pouco tempo nessa atividade comercial. No sé cuál será tu opinión con respecto a esto, Eu não sei qual é a sua opinião a respeito disto, pero yo hace 4 años que vengo leyendo muchos libros, mas já faz 4 anos que eu venho lendo livros, porque estuve al principio muy escéptico con respecto a este negocio, porque eu tinha muito cepticismo no começo a respeito desse negócio. y es por eso que me gustó estudiar a fondo este proyecto, E por isso que eu estudei a fundo esse projeto. y he leído varios libros como, por ejemplo, de Alvin Toffler, E eu li vários livros, como por exemplo de Alvin Toffler. y hace muy poquito tiempo leí uno que se llama La creación de una nueva civilización. E há pouco tempo eu li um livro chamado A Criação da Nova Civilização. Ustedes saben que hoy Alvin Toffler es la principal autoridad, podríamos decir una de las principales autoridades en el mundo E esse autor é uma das principais autoridades no mundo con respecto a predecir el futuro o adelantar un poco cuáles son las tendencias que se vienen en el mundo. com predizer o futuro ou dizer sobre as tendências que estão acontecendo no mundo. Y después de haber leído ese libro, entendí muchas cosas que están sucediendo hoy en esta sociedad. Depois que eu li esse livro, eu comecei a entender muitas das coisas que estão acontecendo na sociedade. Él tiene un libro que escribió anteriormente que se llama La tercera ola, Ele tem um livro que escreveu anteriormente chamado Da Terceira Onda. y te decía que La tercera ola es un libro que habla de las 3 diferentes épocas que se vivieron en el mundo: Nesse livro da Terceira Onda falam-se das 3 diferentes épocas: la era agrícola, la era industrial y la era de la informática y las telecomunicaciones. que é a era agrícola, a era industrial e a era da informática e da tecnologia. Luego este libro, La creación de una nueva civilización, Portanto, esse livro, A Criação de uma Nova Civilização, me ayudó a entender muchos de los problemas que existen hoy en la sociedad. me ajudou a entender muito dos problemas que existem na sociedade. Y yo, hablando con gente brasilera en este día, que desde ayer a hoy, E falando com pessoas aqui do Brasil, desde que eu cheguei ontem e hoje, me comentaban que se están cometiendo algunos fracasos hoy en los negocios en Brasil, algunos problemas económicos en las personas, que estão acontecendo alguns fracassos aqui no Brasil, de maneira geral, em termos de negócios e das pessoas também, que se está viviendo una crisis como en casi todo el mundo. que está havendo uma crise econômica como em quase todo mundo. Y este señor dice que estamos viviendo la tercera ola, E esse senhor diz que nós estamos vivendo a terceira onda, pero fuimos educados y estamos preparados para desenvolvernos mas nós fomos educados e preparados para desenvolver-nos en la segunda ola. na segunda onda. Y queremos manejar negocios de la tercera ola E queremos manejar negócios da terceira onda con el conocimiento que nosotros tenemos. com o conhecimento que nós temos. Y eso se traduce en crisis. E isso se traduz em crise. Entonces, hoy para tener éxito en los negocios, Então, hoje, para você ter êxito ou sucesso num negócio,
hay que tener una educación diferente. Você deve ter uma educação diferente. Entonces quiero decirte que en base a los datos que vos tengas, Então eu quero te dizer que em base dos dados que você tem, te vas a formar una opinión con respecto a esta idea de negocio. você vai formar uma ideia sobre a base desse negócio. Pero este es un negocio de la tercera ola. Mas esse é um negócio de terceira onda. Yo quiero compartir primero con ustedes Eu gostaria de compartilhar com vocês a mi esposa Bárbara, a minha esposa Bárbara, que es muy joven que é muito jovem y que tiene muchas cosas interesantes para que ustedes escuchen. e que tem muitas coisas interessantes para que vocês escutem. Así que los dejo con mi mejor parte, mi esposa Bárbara. Eu deixo vocês com a minha melhor parte, a minha esposa Bárbara. Bueno, lo que sí quiero decirles es que Quero dizer para vocês que no soy oradora profesional. não sou oradora profissional. Soy una persona como vos Sou uma pessoa igualzinha a vocês, que por un cierto resultado en el negocio que por ter tido certo resultado no negócio, subimos al escenario y compartimos con ustedes lo que sabemos. pude subir aqui no palco e compartilhar com vocês aquilo que eu sei. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos então começar. Yo voy a decirles qué fue lo que más me costó en este negocio. Vou dizer para vocês aquilo que mais me custou nesse negócio. Voy a hablar poquito porque Juli tiene mucho por decir. E vou falar pouco porque o Júlio tem muito para dizer. Quería compartir con ustedes una de las partes que más me costó poder Queria então compartilhar uma das coisas que mais me custou aqui pasar en este negocio, ¿no? para arrancar nesse negócio. Y fue trabajar en equipo con mi marido. Isso foi trabalhar em equipe com meu marido. Porque yo tenía mi trabajo tradicional, Porque eu tinha o meu trabalho tradicional, Juli tenía su trabajo o tradicional. Júlio tinha o dele, Y empezamos este negocio e começamos esse negócio. y las cosas que estábamos acostumbrados a hacer solos, E as coisas que a gente estava acostumado a fazer sozinhos, había que hacerlas compartidas. agora tinha que fazer compartilhando. Entonces, muchas veces discutimos, Então, muitas vezes a gente discutia, peleábamos brigávamos y no podíamos llegar a un acuerdo. e não conseguíamos chegar a nenhum acordo. Nos dimos cuenta Percebemos que los dos estábamos yendo a las mismas actividades del negocio que nós estávamos indo às mesmas atividades no negócio y que los dos aprendíamos lo mismo. e que a gente aprendia as mesmas coisas. Entonces pensábamos, Então pensávamos, ¿por qué si estamos los dos con la misma información, por que será que, estando os dois com a mesma informação, pensamos tan distintos? pensamos tão diferente? Y nos dimos cuenta E percebemos que somos que diferentes, somos gente diferente que vemos las cosas desde distintos puntos de e vista. que vemos as coisas por pontos de vista diferentes Entonces decidimos e decidimos respetarnos nos respeitar um ao outro. y que de vez en cuando él tenía que dar el brazo a torcer E que de vez em quando ele tinha que dar o braço a y torcer de vez en cuando tendría que darlo yo. e às vezes eu teria que dar o braço a Y, torcer. y aprender a trabajar en equipo. E aprender a trabalhar em equipe. Y algo que me costó un montón también E outra coisa que me custou um monte fue el edificarlo. foi aprender a edificá-lo. Porque a mí me encantaba edificar a todo el mundo. Porque eu adorava edificar todo mundo. Yo edificaba a los uplines, Edificava os uplines, a los downlines, os downlines, a los crosslines, os crosslines, pero a mi marido, mas meu marido, hacha. não. Isso não. Lo que hacía era, él daba un plan O que eu fazia era, quando ele mostrava um plano, y yo tomaba apuntes Eu tomava- de lo mal que él estaba haciendo. eu tomava notas daquilo que ele fazia errado. Entonces cuando terminaba, E quando terminava, iba y le decía, Juli, esto te salió eu mal, esto te chegava salió e mal. dizia, isso não foi bem, isso aqui também não foi bem. Así que bueno, imagínense cómo Juli se ponía, ¿no? E veja, vocês imaginam como ele ficava. Y puede ser que vos estés cometiendo ese mismo error. E pode ser que vocês estejam cometendo o mesmo erro. Juli siempre me decía, O Júlio sempre me dizia, la persona que más me gusta que me diga que las cosas las hago bien, a pessoa que eu mais quero que me diga que as coisas estão saindo bem, sos vos, mi é mujer. você, minha mulher. A mí viene todo el mundo a decirme que di un open bueno, Todo mundo vem me dizer que eu fiz uma boa reunião aberta, pero si vos no me decís nada, mas se você não me diz nada, para mí el open no fue bueno. para mim a reunião não foi boa. Entonces, poco a poco, Então, pouco a pouco, fui entendiendo lo importante que era edificar a mi marido. fui entendendo o quanto era importante edificar meu marido, Respetar los puntos de vista. respeitar os pontos de vista. Y hoy en día, después de 4 años, E hoje em dia, depois de 4 anos, seguimos creciendo y puliendo algunas cosas que todavía nos continuamos falta pulir. crescendo e dando polimento em algumas arestas que continuam lá. Otro obstáculo que tuve que pasar Outro obstáculo que tive que transpor fue con mi familia, foi com a minha própria família, porque no nos creían, porque não acreditavam em nós, porque no podían entender porque não podiam entender
que estábamos poniendo un tiempo grande y un esfuerzo grande. Estávamos colocando monte de tempo e esforço grande. Y después de trabajar un mes duro, E depois de trabalhar duro, nuestro primer cheque fue de 8 pesos con o 42. nosso primeiro cheque foi de 8 pesos, ou 8 reais. Entonces no podían entender cómo estábamos invirtiendo dinero en el Eles não negocio. podiam entender como a gente investia dinheiro no negócio Estábamos dejando a nuestra hija e deixando a nossa filha por 8 pesos con 42. por 8 pesos por mês. Eso fue al principio. Isso foi no começo. Hoy no piensan lo mismo. Hoje já não ¿Está bien? pensam o mesmo. Pero nuestra familia al comienzo Mas a nossa família no começo no estaba muy de acuerdo en que nosotros hagamos este negocio. não estava de acordo que a gente fizesse esse negócio. Lo que hicimos con Juli es ponernos firme, hablar con ellos O que nós fizemos, eu e o Júlio, foi nos colocarmos firmes e falar com eles y decirles que nosotros veíamos que esta era nuestro futuro e dizer-lhes que a gente enxergava claro que esse era o nosso futuro y que necesitábamos el apoyo de ellos para e desarrollar que precisávamos do apoio deles para desenvolver isso. Y algo que quería compartir con todos ustedes Uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês es que cuando llevábamos un tiempo en el negocio, é que quando já tínhamos algum tempo no negócio, lo que nos pasó fue o que nos aconteceu foi el perder el sentido de urgencia. perder o sentido de urgência. Entonces habíamos comenzado el negocio Tínhamos começado o negócio con ganas de romper diamantes en 2 años. com vontade de chegar a diamante em 2 anos. Como no pudimos alcanzar esa meta, Como não alcançamos essa meta, bajamos los brazos. nós baixamos os braços. No cometan ese error. Não cometam esse erro. Tienen que estar siempre entusiasmados, Vocês têm que estar sempre entusiasmados, trabajar duro, trabalhando duro. no bajar los brazos. Não baixem os braços. Porque si perdemos el brillo que teníamos al principio en el negocio, Porque se a de los gente ojos, perde o brilho no olho que a gente tinha no começo, no podemos transmitir lo que tenemos que transmitir. não conseguimos transmitir aquilo que temos que transmitir. Es importante que recuerden el por qué entraron al negocio. É importante que vocês se lembrem sempre do porquê vocês entraram no negócio. Cuando vamos a un Open, Quando vamos a uma reunião aberta, puede ser que estés en el negocio hace 2, 3 años, pode ser que você já esteja no negócio há 2 ou 3 anos, pero siempre va a haber algo mas sempre vai ter alguma coisa que el orador te puede enseñar. que o orador vai te ensinar. Siempre pensá Sempre pense que el pin que tenés hoy que o PIN que você tem es según la información que tenés vos. é de acordo com a informação que você tem. Y no podés enseñarle a tu gente E você não pode ensinar para as tuas pessoas a llegar a un pin más alto que el tuyo. a chegar a um PIN mais alto do que aquele que você tem. Entonces, a no ser que seas, ¿qué es lo más alto? Embajador. Então, a não ser que você seja Crown, Tenés que seguir creciendo y aprendiendo en los Open, en los seminarios. você en tem las que continuar convenciones. crescendo e aprendendo nas reuniões abertas, seminários e convenções. Recuerden, tengan bien presente por qué entraron al negocio. Lembrem-se e tenham presente na cabeça por que vocês entraram no negócio. No vayan a las reuniones a estar de fiesta. Vocês não devem ir para as reuniões como quem vai a uma festa. Vayan a aprender. Vocês devem ir para aprender. Ustedes tienen muchísimos líderes, Vocês têm muitíssimos líderes, personas con un montón de conocimiento de este negocio. pessoas com monte de conhecimento nesse negócio. Desen cuenta de eso. Percebam isso. En la Argentina son muy poquitos los líderes Na Argentina nós temos pouquinhos líderes. y pagaríamos cualquier cosa por tener un diamante que esté todo el tiempo E enseñándonos. daríamos qualquer coisa para ter diamante presente todo o tempo nos ensinando. Tal vez ustedes porque tienen gente Talvez vocês, pelo fato de terem essas pessoas, y tienen acceso terem a estar con acesso ellos, a essas pessoas, no los escuchan como los tienen que escuchar. não os valorizam e não os escutam como deveriam escutar. Realmente este negocio les puede dar todo lo que ustedes quieran. Realmente esse negócio lhes pode dar tudo o que vocês quiserem. Tienen las personas que pueden enseñarle a cómo desarrollar este negocio. Vocês têm as pessoas que lhes podem ensinar como desenvolver esse negócio. Así que tomen ese sentido de urgencia con el que empezaron. Então adquiram esse sentido de urgência com que vocês começaram. Trabajen duro Trabalhem duro y los resultados llegan. e os resultados vão chegar. Si el resultado lo tuvo Marlene y Enrique Se Marlene e o Henrique tiveram o resultado y los diamantes que hay aquí, e os diamantes que estão aqui, ustedes también lo pueden tener. vocês também podem ter. Ellos no fueron tocados con las manos de Dios. Eles não foram tocados pelas mãos de Deus. Ellos decidieron que iban a ser diamantes. Eles decidiram que iam ser diamantes. Decidí vos también ser diamantes. Decidam vocês também ser diamantes. Fue un placer para mí, los dejo con Juli. Foi um Muchísimas prazer para gracias. mim estar aqui com o Júlio, estar com vocês. Vamos a empezar a charlar un poquito.
Nós vamos começar a falar um pouquinho. de, como te decía Barbie, qué fue lo que a nosotros nos pasó cuando empezamos en el negocio. Eu vou contar um pouquinho para vocês o que aconteceu conosco quando nós começamos o negócio. Lo que a mí en principio me dijeron, O que para mim me disseram no início, que para tener éxito en este negocio había que seguir un patrón de éxito. que para você ter sucesso nesse negócio, você precisava fazer um padrão, você teria que fazer o padrão de sucesso. Padrão de 8 passos. Lo que yo vi al principio al estudiar este patrón de éxito, O que eu vi no início, quando eu estudei esse padrão de 8 passos, que no había cosas muy interesantes acá adentro. que não havia coisas assim muito interessantes aí dentro. Subestimé en un principio muchísimo este patrón de 8 pasos. Eu subestimei um pouquinho o princípio do padrão de 8 passos. Ahora, cuando llevaba un par de meses en el negocio, Depois de alguns meses no negócio, me llegó a mis manos un libro minha mãe me levou um livro. de Jean-Paul Getty, uno de los visionarios. Dizia no livro, o Paul Getty, um dos milionários. Y este libro decía E nesse livro dizia, que si usted quiere tener éxito en la vida, se vocês quiserem ter sucesso na vida, había que seguir 3 reglas fundamentales. você tinha que seguir 3 regras fundamentais. Esas reglas me impactaron mucho, E essas regras me impactaram muito, me las memoricé en ese momento y las he utilizado hasta hoy en día y las voy a seguir utilizando siempre. eu memorizei bem essas 3 regras, eu as utilizo até agora e eu continuarei utilizando sempre, daqui para diante. Y me gustaría transmitírselas. E também gostaria de ensiná-las. Primera regla para alcanzar el éxito: Primeira regra para atingir o sucesso, no escuchar la opinión de personas que no tienen éxito. não escutar a opinião de pessoas que não têm sucesso. Si tuviesen una buena opinión para tener éxito, Se você quer uma boa opinião para você ter sucesso, ellos lo tendrían. eles teriam. La segunda regla de Paul Getty no me gustó mucho, A segunda regra do Paul Getty eu não gostei muito, porque decía porque dizia no escuchar tu propia opinión si no tenés éxito. não escutar a sua própria opinião se você não teve êxito ainda. ¿Tiene sentido? Tem sentido? Y la tercera regla de Paul Getty decía E a terceira regra do Paul Getty dizia escuchar la opinión de personas que tienen éxito, que son expertas. escutar a opinião de pessoas que têm sucesso e que são conhecedoras do assunto. Ahí me di cuenta Aí eu percebi que las personas que tienen éxito en este negocio que as pessoas que têm sucesso nesse negócio, habían creado ese patrón de 8 pasos. eles haviam seguido o padrão de 8 passos. Y yo quería seguir en este negocio en base a la opinión que yo tenía para hacerlo. E eu queria seguir nesse negócio em base daquilo que eu tinha como opinião. Entonces empecé a confiar por un tiempo en el patrón de 8 pasos. E a partir daí eu comecei a confiar no padrão de 8 passos. Entonces, fíjate que el paso número 1 es tener un sueño. E perceba que o passo número 1 é ter um sonho. Y es algo que nosotros subestimamos mucho cuando empezamos este negocio. E é uma coisa que a gente subestima muito quando começamos esse negócio. Ahora, ¿qué es el sueño? O que é o sonho? Es el resultado al precio o al esfuerzo que vos vas a tener que hacer para conseguir algo. É o resultado, é o preço do esforço que você vai fazer para conseguir alguma coisa. Es tan importante tener un sueño É muito importante você ter um sonho. y hay 3 cosas importantes para analizar. E existem 3 coisas importantes para você analisar. Número 1 es la magnitud, que tu sueño tiene que tener magnitud, tiene que ser grande. Número 1 é a magnitude, é o tamanho do seu sonho. Ele tem que ser muito grande. Número 2, tiene que haber creencia. Segundo, você precisa acreditar. Y eso va a ser la parte que más te va a costar. E essa é a parte que mais você vai gostar. Creer en el negocio por un lado va a ser fácil, Acreditar nesse negócio, por um lado, vai ser fácil. pero creer en vos, que vos podés hacer este negocio, eso va a ser más difícil. Mas acreditar em você, que você possa fazer esse negócio, vai ser um pouco mais difícil. Y la tercera cosa importante de este ejemplo E a terceira coisa importante nesse exemplo es la energía. é a energia. El sueño es la fuente de energía. O sonho é a fonte de energia. Entonces, imagínense ustedes Então pensem em vocês, imaginem caminando para Curitibas vocês saindo para andar para Curitiba por $1,000. por $1.000. ¿Cómo vas a ir? Como que você vai? ¿Valdrá la pena? Será que vai valer a pena? Me están doliendo los pies. Tá me doendo os pés. No sé si voy a llegar. Nem sei se eu vou chegar. Tengo un poco de sed. Eu tô com um pouquinho de sede. Voy a tener un poco de frío. Acho que vou ter um pouco de frio. Ahora, si vamos por $1 millón, Agora, se nós formos por $1 milhão, ¿te vas a acordar que hace frío? você vai lembrar que por acaso faz frio? ¿Te vas a sentir cansado? Você vai se sentir cansado? ¿Te da un sueño grande? Você tem um sonho grande? Te va a dar mucha energía para pagar el precio. Vai te dar muita energia para você pagar esse preço. Por eso es importante en este negocio Por isso que é importante nesse negócio definir definir cuál es tu sueño. qual é o seu sonho. Todos entramos a este negocio
Todos entramos nesse negócio y empezamos a trabajar para lograr ese sueño. e começamos a trabalhar para conseguir alcançar esse sonho. Pero ¿qué es lo que te puede pasar? Mas o que pode acontecer? Y sobre todo para gente que por ahí lleva mucho tiempo en el negocio, E principalmente para aquelas pessoas que já estão há muito tempo dentro desse negócio pero no ha logrado e que não conseguiu poder tener éxito en esto. poder ter êxito nesse Entonces, negócio. trabajar por resultados Então, trabalhar por resultados te puede llevar pode te levar a la realización, à realização, a hacer realidad tu sueño, em fazer o seu sonho realidade, o a la frustración. ou à frustração. La realización A realização es el éxito. é o sucesso. La frustración A frustração es cuando uno fracasa. é quando a gente fracassa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Então, o que acontece? Entramos al negocio y empezamos a trabajar por resultados, A gente entra nesse negócio, começa a trabalhar por resultados, pero queremos entrar a la realización, hacer realidad esos sueños. mas nós queremos entrar na realização e fazer realidade os nossos sonhos. Y estamos muy felices y muy contentos E a gente está muito feliz e muito contente, porque la clave de la felicidad es soñar. porque a chave da felicidade é sonhar. Estamos muy felices porque queremos lograr un sueño Estamos muito felizes porque nós queremos conseguir atingir esse sonho y algunas personas lo consiguen. e algumas pessoas conseguem. Consiguen el éxito Conseguem o sucesso y vuelven a soñar, e voltam a sonhar, a trabajar por resultados a trabalhar pelos resultados para conseguir otra vez éxito. para Más conseguir éxito. novamente o êxito, mais sucesso. Ustedes saben que el éxito Vocês sabem que o sucesso es la realización progresiva de sueños. é uma realização progressiva de um sonho. Pero me gustaría hablarles fundamentalmente Mas eu gostaria de falar para vocês fundamentalmente a las personas que entran en la frustración. às pessoas que entram em frustração. La frustración, dicen que el éxito no requiere explicación, Dizem que o sucesso não requer explicação, pero el fracaso tiene mil excusas. mas o fracasso tem um monte de desculpas. Entonces, la frustración te puede llevar, Então, a frustração pode te levar, por un lado, a la culpa, por um lado, a culpa, que es la autodestrucción del ser humano. que é a autodestruição do ser humano. Es una fase en la cual prácticamente nadie entra, É numa fase na qual praticamente ninguém entra, porque sería prácticamente las personas que se suicidan. porque seria praticamente aquelas pessoas que acabam se suicidando. Hay otra fase que es mucho más fácil de entrar, Existe uma outra fase que é muito mais fácil de você acabar entrando, que es la justificación. que é a justificativa. Empezar a justificar Começar a justificar por qué uno no puede tener éxito. por que a gente não pode ter sucesso. Entonces ahí empezamos con un montón de cosas, E aí nós começamos por colocar um monte de coisas, desculpas, como por ejemplo, si yo hubiese tenido 2 hijos en vez de 3, como se, por exemplo, eu tivesse tido 2 filhos em vez de 3, como por ejemplo, si yo hubiese nacido en una familia con mucho más influencia, como, por exemplo, se eu tivesse nascido numa família com muito mais influência, si yo hubiese podido estudiar más, se eu pudesse ter estudado mais, si mi situación económica estaría mejor, se a minha situação econômica estivesse melhor, si tuviese más tiempo libre para poder lograr éxito, se eu tivesse mais tempo livre para poder conseguir o sucesso, son todas justificaciones. são todos justificativas. Y es muy peligroso entrar en esta fase, E é muito perigoso entrar nessa fase, porque te estás justificando tu fracaso. porque você começa a justificar o seu fracasso. ¿Y a dónde te lleva la justificación? E aonde te leva essa justificativa? A la mediocridad. A mediocridade. Es muy feo estar ahí, E é muito ruim estar aí, porque yo no sé si ustedes lo perciben, porque eu não sei se vocês percebem, pero acá es donde está la depresión, mas aqui é onde está a depressão, la infelicidad. a infelicidade. Las personas dejan de ser felices As pessoas deixam de ser felizes porque paran de soñar, porque eles param de sonhar, porque ya están justificados, porque eles já se justificaram, tienen la justificación para no soñar. por vezes eles já têm a justificativa para não sonhar. Y la clave de la felicidad es soñar. E a chave da felicidade é sonhar. Entonces, yo te recomiendo Então eu te recomendo que no entres en esta fase. que você não entre nessa fase. Y uno de los sueños míos y de Barbie E um dos meus sonhos e da Barbie es luchar contra la mediocridad. é lutar contra a mediocridade. Por eso es que nunca en este negocio tus líderes Por isso, neste negócio, seus líderes te van a aceptar una justificación. não vão aceitar as suas justificativas. Te estarían perjudicando. Estariam te prejudicando se aceitassem a sua justificativa. Ahora bien, ¿alguno que quiera saber el secreto para entrar acá? Agora, alguém quer saber qual é o segredo para entrar na realização ou no êxito? Para entrar a la realización, eso se llama
compromiso. Então, para entrar nessa realização se chama compromisso. La diferencia entre personas que llegan a la realización o que se frustran A diferença entre as pessoas que chegam à realização ou que se frustram está en el compromiso. está no compromisso. Ese es el segundo punto del patrón. Esse é o segundo ponto do padrão, o segundo passo. Por eso que me gustaría hablarles cuál es el compromiso en este negocio. Por isso que eu gostaria de falar para vocês qual é o compromisso nesse negócio. Son tres los principales compromisos que vas a tener que asumir. São 3 os principais compromissos que você vai ter que assumir. Número 1, consumo. Primeiro, consumir. Consumo de productos de tu propio negocio. Consumir produtos do seu próprio negócio. Yo supongo acá que todo el mundo consume, Eu suponho que aqui todo mundo consome, o acaso alguno no consume de sus propios productos. ou alguém por acaso aqui não consome dos seus próprios produtos. Me gustaría hacerles una reflexión a ustedes Eu gostaria de refletir com vocês, para que ustedes mismos se den cuenta de la importancia de consumir. para que vocês mesmos percebam a importância do consumir. ¿Quiénes están dando planes? Que levanten la mano. Quem está mostrando o plano? ¿Qué es lo que ustedes piensan de una persona O que vocês pensam que uma pessoa, cuando les dan el plan y no ven el negocio? quando você mostra o plano e eles não conseguem ver o negócio? ¿Qué es lo que ustedes piensan? O que vocês imaginam? No digan nada de lo que piensan, piénsenlo para Não ustedes. precisa dizer, fica só pensando. Ahora le voy a hacer una pregunta, pero no quiero que me la contesten. Se la van a contestar esta noche en su casa. Agora eu vou fazer uma pergunta a vocês e eu não precisa me responder. Vocês vão responder a vocês mesmos em casa à noite. ¿Qué se debería pensar del que está en el negocio y no consume? O que a gente deveria pensar daquele que está no negócio e não consome? El segundo punto del compromiso es ventas o comercialización. O segundo ponto do compromisso é venda ou comercialização. Y puede que te pase como a mí, que me habían dicho que esto no era vender. Pode ser que aconteça com vocês que me disseram que esse negócio não é de vender. Y eso es cierto, este no es un negocio de vender. E isso é verdade, esse não é um negócio para vender. Pero lo que pasa es Mas o que acontece? que es importante que cada uno de nosotros mueva un buen volumen de facturación Mas é importante que cada um de nós movimente um bom número de PVs para que las personas nos dupliquen y hagan lo mismo que nosotros estamos haciendo. e para que as pessoas nos dupliquem e façam exatamente a mesma coisa que nós estamos fazendo. Nunca esperes que las personas hagan Não espere que as pessoas façam lo que vos no estás dispuesto a hacer. o que você não está disposto a fazer. Por lo tanto, es importante que muevas un buen volumen de puntos, Portanto, é muito importante que você movimente um grande número de PVs, que lo vas a mover con tu consumo personal y con algunas ventas. que você vai mover com o teu consumo pessoal e de repente com alguma venda. Y el tercer compromiso, y el más importante de todos, E o terceiro compromisso, que é muito mais importante do que todos, es comprometerte a aprender. é o compromisso de aprender. Y para aprender vas a tener que conectarte, sí, Para aprender, você realmente vai ter que se conectar al sistema de capacitación. ao sistema de treinamento. Libros, cassette, Livros, fitas cassetes, conferencias, seminarios, convenciones. eventos, conferências e convenção. Nosotros nos resistimos un poco al principio a ese sistema, No começo nós resistimos um pouquinho ao sistema, hasta que poco a poco fuimos entendiendo. até que pouco a pouco nós fomos entendendo. Ahora quiero hablarles acá de una secuencia Agora eu gostaria de falar para vocês de uma sequência, para que ustedes se den cuenta de la importancia de conectarse al sistema de educación. para que vocês entendam a importância do sistema de treinamento. A todos en la vida nos gusta tener. A todos, durante a vida, nós gostaríamos de ter, Y en el tener están los resultados. e ter representam resultados. Los resultados que nosotros queremos tener. Os resultados que nós queremos ter. Pero en la vida, para llegar a tener, Mas na vida, para você conseguir ter, primero hay que hacer. primeiro você precisa fazer. Y el hacer es poner el trabajo o la acción. E fazer significa colocar o trabalho em ação. Pero no es suficiente poner un trabajo para alcanzar los resultados, Mas não é suficiente colocar um trabalho para você alcançar resultados. sino que primero hay que ser. Primeiro você precisa ser. La secuencia para tener resultados en la vida A sequência para você ter resultados na vida es ser, hacer y tener. é ser, fazer e ter. A pesar de que a todos Apesar de que a todos nos gustaría que fuera al revés. gostaríamos que fosse ao contrário. Entonces, lo más importante es preparar el ser. O mais importante de tudo é preparar o ser. Y el ser es la preparación personal, E o ser é a Personal. preparação pessoal, en dos aspectos fundamentales. em 2 aspectos fundamentais. Uno se llama actitud Se chama atitude y el otro se llama aptitud. e outro aptidão. Ahora, una cosa que yo no sabía, Agora, uma coisa que eu não sabia, ¿qué importancia tenían cada una de estos conceptos en los resultados? que importância teria cada um desses conceitos no resultado. Y me di cuenta de que el 85%
E percebi que 85% es actitud é atitude y el 15% es aptitud. e 15% é aptidão. No sabía en un principio qué quería decir actitud Eu não sabia no começo o que queria dizer atitude y me empecé a leer algunos libros para tratar de entender lo que significaba. e comecei a ler uns livros para saber o que significava. Quiero explicarte más o menos lo que significa. Eu quero te explicar mais ou menos aquilo que significa. Actitud es una disposición mental Atitude é uma disposição mental que es determinante que é determinante a la hora de ver cómo uno va a responder para nós vermos como a gente vai responder frente a algunas circunstancias. frente a algumas circunstâncias. Y la diferencia entre las personas de éxito y las personas que no tienen éxito E a diferença entre as pessoas de sucesso e aquelas que não têm sucesso es que responden de distinta manera frente a las circunstancias. é que respondem de diferentes maneiras frente às circunstâncias. Es importante comprender eso de entrada en el negocio Portanto, é importante você entender logo de cara no negócio y empezar a prepararse e começar a se preparar con fundamentalmente libros. com fundamentalmente livros. El patrón te aconseja O padrão te aconselha que empieces con el hábito de la lectura 10-15 minutos al día, que você se habitue a ler de 10 a 15 minutos por dia, hasta que se te convierta en un hábito. até que se converta num hábito. Por ahí al principio te va a costar. Pode ser que no começo te custe um pouquinho. En un comienzo, cuando nosotros comenzamos este negocio, No começo, quando nós iniciamos o negócio, yo odiaba leer. eu odiava ler. Hoy me encanta leer, Hoje adoro ler, porque hoy entendí la importancia que tiene leer. porque hoje entendi a importância de ler. Los libros van a ser en este negocio Os livros básicos desse negócio los principales disparadores de cambio. são os principais disparadores das mudanças. Van a ser los que van a moldear tu actitud fundamentalmente São aqueles que vão fazer mudar e moldar a sua atitude fundamentalmente y te van a enseñar los principios de éxito. e vão te ensinar os princípios do sucesso. Vas a leer algunas biografías de personas de éxito Você vai ler autobiografias de pessoas de sucesso y te va a pasar como me pasó a mí, e vai acontecer com você como aconteceu comigo. que me di cuenta que la gente que tuvo grandes éxitos en la vida Eu percebi que as pessoas que têm grande sucesso na vida han pasado por las mismas circunstancias que cada uno de nosotros pasa, passaram pelas mesmas circunstâncias que nós também passamos, pero te van dejando una gran enseñanza mas vão te deixando um grande ensinamento de cómo ellos fueron reaccionando frente a cada una de las de circunstancias. como eles foram reagindo diante de cada uma dessas circunstâncias. Ustedes tienen un libro al mes, Vocês têm um livro ao mês, debería estar conectado al programa del libro al mes. vocês deveriam estar conectados com o programa de um livro ao mês. Es muy importante. É muito importante. Si venís de diferentes situaciones, Se você vier de diferentes situações, si tenés una baja autoestima, se você tem uma baixa autoestima, también tenés una gran mochila. também você tem um grande peso, uma grande bagagem. Los libros te van a sacar esa mochila. Os livros vão te tirar esse grande peso. Te vas a dar cuenta que cada uno de nosotros puede. Vocês vão perceber que cada um de nós pode. En segundo lugar están los cassettes Em segundo lugar estão as fitas. y es fundamental que te conectes a los cassettes. E é muito importante que você se ligue ao sistema de fita da semana. ¿Tienen ustedes un cassette a la semana? Vocês têm aqui o sistema de fita da semana. Sí. Es importantísimo estar conectado al cassette de la semana. É importantíssimo você estar conectado com o sistema de fita da semana. Deberíamos estar escuchando mínimo un cassette al día Deveríamos estar no mínimo escutando uma fita ao dia y comprando mínimo un cassette a la semana. e comprando no mínimo mais uma fita por semana. Porque es importante que vayas adquiriendo conocimiento y capacitación. Porque é certo que você vai adquirindo conhecimento e capacitação. Hay que romper paradigmas. Você precisa romper paradigmas. Uno de los paradigmas en la sociedad Dos paradigmas da sociedade es que no hay problema en gastar dinero para alimentar el estómago. é que não existe problema em gastar dinheiro para alimentar o estômago. ¿Cuánto dinero se gasta hoy en Brasil Quanto dinheiro se gasta hoje no Brasil alimentando el estómago? alimentando o estômago? ¿Cuánto se gasta al día? Una persona. Quanto gasta por dia uma pessoa para se alimentar? $10. $10. ¿Cuánto gasta una persona al día hoy en alimentar el cerebro? Quanto uma pessoa gasta hoje ao dia para alimentar o cérebro? La diferencia en tu estilo de vida A diferença no seu estilo de vida y el estilo de vida que puedan tener tus hijos en el futuro ou no estilo de vida que seus filhos vão ter no futuro va a depender de lo que inviertas en el cerebro, vai depender daquilo que você investir no seu cérebro, no de lo que inviertas en el estómago. não daquilo que você investir no seu estômago. Vas a estar muy gordito, Você vai estar talvez muito gordinho, pero no vas a tener éxito. mas não vai ter sucesso. Es importante que rompas con ese paradigma. É importante que você rompa esse paradigma. Invierte dinero
en capacitarte, Investe o dinheiro em capacitação, en cambiar tu actitud, es la mejor inversión. em mudar a sua atitude que vai te fazer chegar ao sucesso. Quiero terminar esta parte Eu quero terminar essa parte con una historia con la cual me siento muy identificado. com uma história com a qual eu me sinto muito identificado. Dicen que había un muchacho Dizem que havia um rapaz que soñaba con cambiar el mundo, que sonhava em mudar o mundo, que veía muchas cosas que estaban mal en este mundo. que ele via que tinham muitas coisas erradas no mundo. Entonces dijo, yo voy a cambiar el mundo. E ele dizia assim, eu vou mudar o mundo. Y empezó a trabajar para cambiar el mundo. E ele começou a trabalhar para mudar o mundo. Y metió un gran esfuerzo, y metió un gran esfuerzo. E começou a dar um grande esforço, fazer um grande esforço. Y pasaron algunos años E passaram-se alguns anos y no logró conseguir nada. e ele não conseguiu atingir nada. Entonces dijo, ya que no puedo cambiar el mundo, Então ele pensou assim, bom, já que eu não consigo mudar o mundo, voy a tener objetivos más chicos. eu vou ter objetivos menores. Voy a cambiar mi país. Eu vou mudar o meu país. Y empezó a trabajar E começou a trabalhar y puso un gran esfuerzo para cambiar su e país. pôs um grande esforço para mudar o seu país. Pasaron algunos años Alguns anos se passaram y no pudo cambiar a su e ele país. não conseguiu mudar o seu país. Dijo entonces, voy a cambiar a mi ciudad. Então ele disse assim, bom, já que eu não consigo mudar o meu país, vou mudar a minha cidade. Y empezó a trabajar para cambiar a su ciudad. E começou a trabalhar para mudar a sua cidade. Pasaron algunos años Passaram-se alguns anos y no pudo cambiar a su ciudad. e ele não conseguiu mudar a sua cidade. Dijo, voy a cambiar a mi familia. Então ele disse assim, bom, então eu vou mudar a minha família. Y empezó a trabajar para cambiar a su familia. Então começou a trabalhar para mudar a sua família. Y pasaron algunos años E passaram-se alguns anos y tampoco pudo cambiar a su e familia. também ele não conseguiu mudar a família. Llegó a viejo, Chegou a velho, a idade avançada, ya casi muriéndose, já quase morrendo. y dijo, tuve que enterarme al fin de mi vida Eu tive que chegar ao fim da minha vida que tendría que haber cambiado yo. e cheguei à conclusão que quem tinha que ter mudado era eu mesmo. Porque si cambiaba yo, Porque se eu mudasse, podría haber cambiado a mi familia. eu poderia ter mudado a minha família. Y si cambiaba a mi familia, E se eu mudasse a minha família, podría haber cambiado a mi ciudad. eu poderia ter mudado a minha cidade. Y si cambiaba mi ciudad, E se eu mudasse a minha cidade, podríamos haber cambiado nuestro país. eu poderia ter conseguido mudar o nosso Y país. si cambiábamos nuestro país, E se eu tivesse conseguido mudar o nosso país, podríamos haber cambiado el mundo. eu poderia ter conseguido mudar o mundo. Y ese es mi mensaje, que E essa é a minha propongas, mensagem para vocês. que te propongas cambiar vos mismo. Que você mesmo tente se mudar. Tenemos mucho para cambiar Nós temos muito para mudar y realmente vale la pena. e realmente vale a pena. Que Dios los bendiga. Que Deus os abençoe.